São Paulo. Dias atuais. Um apartamento pequeno. Luz baixa. Uma televisão antiga ligada na sala. Na tela, uma âncora fala com voz firme, mas cansada. Ela fala sobre desaparecidos políticos, sobre corpos que nunca foram encontrados, sobre famílias que envelheceram esperando respostas que nunca vieram. Ela fala sobre um país que ainda procura os seus mortos. Na poltrona, quase imóvel, um homem de 70 e poucos anos assiste em silêncio. Ele não foi preso, não foi torturado, não pegou em armas. Ele não é o tipo de pessoa que costuma aparecer nos livros de história, mas ele viu tudo. E talvez isso seja ainda mais pesado, porque para entender o que esses olhos carregam, não basta olhar para o presente. É preciso voltar 60 anos, para uma rua de terra, para uma casa simples, para um rádio ligado no fundo da cozinha, para o dia em que tudo começou a mudar. Zona Leste de São Paulo, 1960. Uma rua de terra batida, crianças jogando bola descalças, casas ainda inacabadas com tijolo aparente. Ali vivia Renato, 13 anos de idade, filho de operário metalúrgico, mãe lavadeira, 4 irmãos dividindo 2 cômodos. Pouco espaço, pouco dinheiro, mas o suficiente para sobreviver. Uma infância como milhões de outras no Brasil. Sem grandes sonhos, sem grandes planos. Só o básico: crescer e trabalhar. À noite, depois do jantar, o pai sentava na cozinha com o rádio ligado. Era quase um ritual. Jânio, Jango, reformas de base. Palavras difíceis. Renato não entendia nada daquilo, mas entendia uma coisa: o silêncio do pai, quando a notícia terminava e o pai ficava parado, olhando para o nada, era porque alguma coisa estava errada. Muito errada. 31 de março de 1964. Os tanques saíram dos quartéis. Renato não viu nas ruas. Viu pela televisão. A televisão do vizinho, a única da rua. 12 pessoas espremidas numa sala pequena. Ninguém falava. Nem criança fazia barulho. O apresentador dizia que aquilo era necessário, que era para o bem do Brasil, que era para salvar o país. Mas ninguém parecia aliviado. O pai de Renato levantou no meio da transmissão e foi embora, sem dizer uma palavra. Naquela noite, Renato perguntou o que estava acontecendo. O pai respondeu sem se virar: "Cala a boca, moleque." Não era raiva, era medo. Naquele dia, sem perceber, Renato aprendeu a primeira regra da ditadura: ficar em silêncio. Renato não foi para a universidade. Foi para a fábrica, igual o pai. ABC Paulista. Barulho constante. Máquinas, calor, rotina. 17 anos com mãos de 30. Acordava às 4 da manhã. Voltava quando o sol já tinha ido embora. A política era coisa de quem tinha tempo. Ele não tinha, mas havia o Marco. 2 anos mais velho, mesma fábrica, outra cabeça. Marco lia jornal. Falava de coisas que pareciam de outro mundo. Imperialismo, consciência de classe, direitos. Emprestava livros. Renato tentava ler, mas o corpo cansado sempre vencia. Ele devolvia sem terminar. Não por falta de interesse, por falta de vida mesmo. Junho de 1968. 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Renato viu pela televisão da fábrica, durante o intervalo do almoço. Marco estava lá. Pegou um ônibus, atravessou a noite, foi e voltou. Quando voltou, era outra pessoa. Tinha um brilho no olhar, uma urgência. Você precisava ter ido, Renato. Mas Renato não podia ir. Renato precisava pagar o aluguel. Com o tempo, Marco mudou. Começou a falar mais baixo, a olhar para os lados, a medir cada palavra. Começou a desaparecer por dias. Um dia, Renato perguntou o que estava acontecendo. Marco só respondeu: "Quanto menos você souber,
melhor para você. E ali veio a segunda lição. O medo muda até quem não tem medo. 13 de dezembro de 1968. O AI-5 não teve tanque na rua, não teve grito. Teve um decreto, frio, direto. O Congresso foi fechado, direitos foram suspensos. A censura começou oficialmente. A violência ganhou autorização. Renato ouviu pelo rádio, não entendeu tudo, mas entendeu o silêncio. O mesmo silêncio do pai, anos antes. Agora era ele que não falava mais. Na segunda-feira, Marco não apareceu. Nem na terça, nem na semana seguinte, nem nunca mais. Ninguém perguntou, ninguém comentou. Era como se ele nunca tivesse existido. O encarregado disse que ele pediu demissão. Renato sabia que era mentira, mas fez o que aprendeu. Ficou quieto, trabalhou, seguiu a vida, porque naqueles anos, seguir a vida já era uma forma de sobreviver. Os jornais começaram a chegar com buracos, espaços em branco, silêncios impressos. Às vezes, receitas de bolo no meio da política, versos de poesia no lugar de notícia. Era o jeito de avisar. Apagaram alguma coisa aqui. Na rua, o medo também mudava de forma. A vizinha denunciou um rapaz. Por ter livros. Eram livros de poesia. Não importou. Ele sumiu por semanas. Voltou diferente. Mais magro, mais velho, mais quieto. E ninguém perguntou nada. Porque perguntar também era perigoso. 1971. Um ônibus parado no meio do caminho. Soldados entram, mandam todo mundo descer. Revista. Silêncio. Olhos baixos. Renato tinha documento. O rapaz ao lado, não. Levaram o rapaz. Sem explicação, sem volta. Renato voltou para o ônibus e foi trabalhar. Mas naquela noite, ele não conseguiu dormir. Pensava no rapaz. Pensava no Marco. Pensava em todos que sumiam. Ele não tinha feito nada. Mas o medo não precisa de culpa. Só precisa existir. E ele existia o tempo todo. Na televisão, tudo parecia normal. Os mortos eram subversivos. As mortes eram acidentes. Sempre acidentes. Mas todo mundo sabia. Sabia. E fingia que não sabia. Porque saber a verdade e poder falar a verdade eram duas coisas completamente diferentes. 1975. Vladimir Herzog, jornalista, chamado para depor. Sai morto. Disseram que foi suicídio. Mas a imagem não deixava dúvida. Era mentira. O enterro reuniu milhares. Silêncio absoluto. Uma multidão. Em silêncio. Renato estava lá. Não gritou. Não levantou cartaz. Só caminhou. E chorou. Pela primeira vez em anos. 1977. Uma carta. Sem remetente. Letra conhecida. Marco. 3 linhas. Dizia que estava vivo, que tinha ido embora, que um dia talvez voltasse. Só isso. 3 linhas. Em quase uma década. Renato guardou a carta. Nunca mostrou para ninguém, porque até a esperança ainda parecia perigosa. 1979. As fábricas param. Greves. Gente na rua. Voz voltando aos poucos. Renato não entrou, mas também não foi embora. Ficou ali, observando, escutando. Algo estava mudando, devagar, mas estava. 1984. Praça da Sé. Uma multidão impossível de contar. Dessa vez, Renato gritou. A voz saiu fraca, rouca, desacostumada, mas saiu. Depois de 20 anos, o silêncio quebrou. A anistia trouxe os exilados de volta. Marco voltou. Cabelos brancos, corpo magro, outro homem. Renato também era outro. Se encontraram na rodoviária. Se olharam, sem reconhecer de imediato, e então se abraçaram. Sem discurso, sem explicação, porque certas coisas não cabem em palavras. Renato envelheceu,
A fábrica fechou, os amigos se foram, a vida seguiu. E ele continua ali, na mesma cidade, no mesmo bairro, assistindo. Ele não foi herói, não foi vilão, não foi resistência, ele foi a maioria. O Brasil que viu, que soube, que entendeu e que se calou. E quando perguntam o que ele fez na ditadura, ele responde sempre a mesma coisa: eu vi tudo.